tudo bem? Aqui é o apóstolo Paulo de Tarso e eu estou fazendo agora o início de uma série de mensagens que tem o objetivo de nós discernirmos esse tempo que nós estamos vivendo. Hoje, 25 de março de 2020, coincidiu com a virada do ano no calendário segundo a Bíblia, segundo Deus. Eu acho que todos sabem que o povo judeu ainda hoje celebra o Rosh Hashanah, o início do ano, mais ou menos entre setembro e outubro, a época em que a Bíblia diz que é o sétimo mês. No primeiro dia do sétimo mês, os judeus hoje têm celebrado essa data, e isso aconteceu desde que eles foram para a Babilônia e voltaram, e assumiram nomes para os meses, que eram os nomes usados na Babilônia. E infelizmente isso se transformou numa tradição, isso influenciou a cultura de Israel, infelizmente deixando a Torá, deixando aquilo que Deus estabeleceu como o início do ano. A igreja, se aproximando hoje em dia de Israel, tem assumido não só apenas coisas boas que os nossos irmãos mais velhos têm para nós, mas infelizmente também tem assumido algumas coisas da religião judaica absolutamente longe de Deus, que não tem sido bênção para nós, que tem nos afastado de propósitos eternos de Deus. Mas o mundo hoje está parado, o mundo hoje está perplexo. O nosso Deus, só Ele, ninguém mais poderia fazer tal coisa. Ele tem feito o mundo parar para que o mundo possa se voltar para Ele. Hoje, quando era mais ou menos 1h da tarde aqui no Brasil, lá em Israel, na viração do dia, o grande rabinato de Israel fez uma convocação para que todos os judeus ao redor do mundo fizessem algumas orações do Shema Israel, o Adonai Hu Elohim, que quer dizer o Eterno, Ele é Deus, aquela oração que toda a nação de Israel fez nos dias de Elias, quando o nosso Deus respondeu com fogo. Toda a nação de Israel fez essa oração, Adonai Hu Elohim, Ele, o Eterno, é Deus. E aí depois uma oração também, uma canção declarando que o Eterno reina, o Eterno reinou, o Eterno reinará para sempre. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Inlor, Leolam Vaed. Esse chamado de Israel para que o povo judeu ao redor do mundo fizesse essas orações também foi somado com um chamado para que todo judeu ao redor do mundo pudesse jejuar. É como se um Yom Kippur fora da época estivesse sendo convocado. E eu quero ministrar ao teu coração que não tem nada fora da época. O que está acontecendo é que o povo judeu está sendo trazido para o trilho de volta. O povo judeu e as nações e o povo de Deus, a igreja de Cristo, está sendo trazido para a compreensão que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e basta um estalar dos dedos de Deus e as coisas podem mudar de uma hora para outra, como aconteceram agora, nesses últimos dias. Há um medo, há um terror nas nações, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós estamos a partir de agora, a partir dessa viração do dia, a 14 dias de Pêssar, a 14 dias da Páscoa, a 14 dias de celebrar aquele grande livramento que o nosso Deus deu para o seu povo, quando com um braço forte e com mão estendida arrancou o povo judeu lá da escravidão no Egito. E também para recordarmos que tudo aquilo foi como uma sombra, foi como uma alusão àquilo que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, fez por todos nós, judeus e não judeus, na cruz do Calvário, se entregando como sacrifício perfeito de Deus por todos nós. E nesse tempo eu quero te convidar a meditarmos naquilo que o nosso Deus fez para julgar os deuses do Egito. Lá no Egito, durante cerca de 400 anos, o povo de Deus viveu, o povo de Deus teve os seus negócios, o povo de Deus criou os seus filhos, o povo de Deus constituiu as suas famílias. Mas depois de um certo tempo, o povo de Deus começou a ser escravizado, começou a ser tratado com muita dureza pelo faraó do Egito. E nós vemos hoje nas nossas famílias, nós vemos hoje nas celebrações que fazemos, nos cultos que prestamos a Deus, quase que uma impossibilidade da congregação dos santos estar reunida. Sabe por quê? Porque o Deus desse século, o Mamon, aquele que controla as riquezas, insaciável como ele é, parece que tem feito que o nosso povo cada vez mais esteja debaixo de opressão.
E hoje, muitos pais de família não têm mais uma folga nos finais de semana, nos domingos, nos sábados. Eles têm que escalonar as suas folgas durante a semana, terças, quartas, quintas-feiras. E muitos trabalham e viram o dia e viram a noite, e cada vez mais há um jugo opressor, porque se você não tem dinheiro, você não é ninguém. Se você não pode comprar as coisas, pagar as contas, você é excluído da sociedade como um pária, você é condenado, seu nome é levado para os órgãos de proteção de crédito. Então cada vez mais há um jugo sobre o povo de Deus que tem crescido, a igreja de Cristo que tem prosperado, são grandes igrejas com milhares de pessoas que se reúnem aos domingos, durante as semanas, mas parece que esse jugo que tem tocado o mundo tem também afligido terrivelmente a igreja. Mas há um momento em que o nosso Deus diz um basta. Sabe por quê? Porque lá no Egito, como nos nossos dias, o povo de Deus tem se assimilado ao mundo. O povo de Deus tem achado que está tudo bem, nós sermos como as nações da terra. Está tudo bem a gente ter os costumes desse mundo, sendo que o nosso Deus nos chamou para influenciar as nossas nações, para manifestar Cristo, amém? Aonde o Senhor nos tem colocado. Mas parece que isso está acontecendo de uma forma inversa. Cada vez mais estamos parecidos com os hábitos do mundo, com os desejos do mundo, com a nossa confiança colocada em coisas que todo mundo coloca. Parece que a palavra do ministro da Economia, os índices da Bovespa, os índices da Nasdaq, das bolsas do mundo, parece que trazem mais paz ao coração dos servos de Deus do que a palavra do nosso Deus, do que aquele que nos dá o pão nosso de cada dia, e essas coisas precisam mudar. Lá no Egito, o povo de Israel ficava muito feliz quando estavam para dar as enchentes do rio Nilo. O rio Nilo, um rio ainda nos nossos dias caudaloso, cheio de material orgânico, quando ele vazava nas suas várzeas muito material orgânico sobre aquela terra, fazia aquela terra ser muito fértil. Como está escrito no livro de Deuteronômio, até com os pés as pessoas regavam as suas hortas e tudo nascia. Mas está escrito que a terra que o nosso Deus tem para nós é uma terra de montes e de vales. É uma terra que depende das chuvas. E quem dá chuvas para nós, que abençoa a nossa terra, nós que vivemos numa terra prometida, que é a palavra de Deus, é o Senhor, o Eterno. Ele que faz as bênçãos de Deus cada dia caírem sobre a nossa vida. E nós não podemos, não devemos e não queremos mais ficar debaixo da opressão do Egito. Lá no Egito, quando as rãs começavam a coachar lá na beira do rio Nilo, até o povo de Deus se alegrava, dizendo: a prosperidade está chegando, a terra vai ficar fértil de novo, vamos plantar e vamos comer tomates, cebolas e pepinos. E o povo de Deus ia se prendendo cada vez mais, se enredando cada vez mais com as trevas, mas o nosso Deus disse basta. Houve um momento em que o povo de Deus estava agora sofrendo, padecendo debaixo de um jugo opressor, e o povo de Deus começa a clamar ao Senhor. E o clamor do povo de Deus coincidiu com o tempo do favor de Deus para eles. E Deus então desperta Moisés, e Deus fala a Moisés: vai e livra o meu povo. Moisés perguntou: quem eu direi que me enviou? E o nosso Deus diz: você vai dizer assim: Irie Asher Irie, eu serei o que serei. O Todo-Poderoso, eu serei, aquele que é tudo em nós, aquele que era o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele envia Moisés, ele dá o seu nome para que pudesse respaldar as ações de Moisés. Ele coloca autoridade, um cajado na mão foi colocado de Moisés para que ele fosse, e no nome do Eterno, todo o poder das trevas fosse confrontado. Pois os 10 juízos que caíram sobre os egípcios, e nós temos que lembrar que 10 fala de todo, fala da totalidade. Os 10 juízos falando que o nosso Deus está julgando todos os falsos deuses que têm recebido adoração, que têm sido reverenciados pela submissão do povo de Deus, pelas nações da terra que batem palma quando aparentemente tudo vai bem, mas se esquecem do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, oprimem as pessoas mais débeis, as pessoas mais fracas, não se importam, porque parece que é o poder econômico que dita todas as coisas. Mas o nosso Deus está julgando as nações da terra, mas o nosso Deus está dizendo para o seu povo: povo meu, é hora de voltar para perto de mim, é hora de confiar em mim novamente. Pois nesses próximos dias eu quero te fazer um convite para que nós possamos juntos estudar a palavra de Deus, para que possamos perceber que enquanto o povo de Deus
estava assimilado com as coisas do Egito. Os mesmos juízos que caíram sobre os egípcios também afetaram o povo de Deus. Mas houve um momento que ficou notório para o faraó do Egito, que ficou notório para os egípcios, que era a mão de Deus, que era o dedo de Deus que estava realizando aquelas coisas. Pois eu quero profetizar, vai ficar notório nos próximos dias que é a mão de Deus e nenhuma outra que está realizando uma obra terrível nesse mundo, uma obra que vai deixar as pessoas pasmas, uma obra que tem feito as nações pararem para reconhecer a fragilidade do sistema econômico, do sistema de saúde, do sistema social. Nós dependemos de Deus, esse mundo depende de Deus. Eu quero te fazer um convite, vamos voltar os nossos olhos, os nossos corações, levantemos as nossas cabeças de Gênesis a Apocalipse. Quando a Bíblia diz que alguém levantou os olhos aos céus, está dizendo, tiraram os olhos das situações que estão enfrentando e colocaram os olhos em Deus, colocaram os olhos na eternidade. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero ler um trecho para você, um trecho da palavra de Deus, um trecho da Torá, do livro de Êxodo, do livro de Shemot, no capítulo 12, quando o nosso Deus, ele estabelece que esse mês, que ele arrancou o povo do Egito da casa da servidão, seria para o povo de Deus o primeiro mês do ano, o principal dos meses do ano. Chega de mentiras, chega de buscar naqueles que estão presos na religião respostas para nós. Nós temos o Espírito Santo, está na hora de nós lermos a palavra de Deus e de nós buscarmos respostas do Senhor, para que nós possamos dizer ao nosso povo o que eles devem fazer. Êxodo capítulo 12, versículos 1 e 2, está escrito assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Nós não estamos entrando em mais um Rosh Chodesh, mais um início de mês, mais a saída de um mês e a entrada de outro. Nós não estamos presos nos calendários humanos, nós somos livres pela revelação de Deus para nós. Eu quero declarar sobre a sua vida que o nosso Deus diz que o ano começa na época em que ele arrancou o povo do Egito. A nossa vida começou na cruz do Calvário. A vida eterna que Deus tem para nós tem como marco inicial a obra de Cristo, a obra redentora que ele consumou com um brado dizendo: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. E é isso que nós celebramos, é isso que nós festejamos, é debaixo do poder do sangue de Cristo, do sangue do Mashiach, aquele que veio para resolver o problema do homem. O problema do ser humano é o pecado. Israel e as nações têm pecado contra Deus e é hora de nós voltarmos para Deus. Nós não temos sacrifícios, nós não temos templo, nós não temos nada para entregar para Deus, para que os nossos pecados que cheiram mal possam ser cobertos, mas o próprio Deus preparou para si um sacrifício. Ele entregou o seu próprio filho, ele teve prazer em moê-lo, para que o poder do sangue precioso, o sangue puro, o sangue limpo de um justo, de alguém que nunca pecou, cobrisse os pecados de todas as nações da terra. Bendito seja o Senhor que nos amou tanto, pois Yeshua, talvez menos de um mês antes dele se entregar na cruz do Calvário, ele estava com os seus discípulos e ele diz uma palavra que nos marca e precisa ser ativada nas nossas mentes hoje. Jesus Cristo disse a respeito dessa época do ano. Eu quero ler contigo. Em João 4, 35 e 36 está escrito: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Amados, esse texto é muito importante porque marca um fenômeno que está acontecendo agora em Israel. Em Israel, a cevada que foi o cereal usado por Jesus nas 2 multiplicações de pães, cevada que foi usada por Eliseu, eram pães de cevada que ele multiplicou. A cevada é um cereal que dá naturalmente nos campos de Israel e na antiguidade era o principal cereal usado para fazer pães. Pois quando a cevada em toda a terra de Israel está amarelada e quebradiça, esse fenômeno se chama Aviv. A primeira lua cheia, depois desse fenômeno,
depois que a cevada se encontra pronta para a colheita, é Pêssar, é época de celebrar festa ao nosso Deus, é época de lembrar o que Ele fez por seu povo Israel, e agora para nós, o que Ele fez por todos nós, através de Yeshua. Pois Aviv é o único dos meses do ano que tem nome. Hoje os judeus chamam Aviv de Nissan, porque é uma palavra que fala de milagres. E também os judeus tomaram outros nomes para os meses do ano, nomes inclusive que eram usados na Babilônia. Mas a palavra de Deus, amém, não fala de outros meses, fala do segundo mês, do terceiro mês, do sétimo mês, época da festa de tabernáculos, época de Yom Kippur, época da festa das trombetas. Então, o que o nosso Deus está fazendo é nos trazer de volta. Hoje, lá em Israel, o shofar foi tocado, assim como em lugares do mundo inteiro. Hoje, em Israel, um jejum foi proclamado, chamando o povo de volta. É tempo para o povo se voltar para Deus. É um tempo para o povo voltar para o Senhor. Eu quero te fazer um convite, que você também jejue, que você ore, que você entenda que é um tempo oportuno de discernirmos a voz de Deus, discernirmos o que Deus está fazendo conosco. E em nome de Jesus Cristo, nós vamos sim superar esse problema que estamos enfrentando, mas o maior problema que temos é que nós precisamos, com um só coração, nos apresentarmos diante do nosso Deus de novo. Quando ficou notório para os magos do Egito, para o faraó, para todo o povo, que foi o dedo de Deus que realizou aqueles juízos no Egito, os juízos passaram a cair apenas sobre os egípcios. É um tempo de livramento de Deus para nós. Nós precisamos lembrar, amém? Que nós somos o povo escolhido pelo Senhor, que Deus tem uma proteção para o seu povo, mas a proteção para o povo de Deus é o Senhor, é estarmos no lugar certo que Ele deu para nós. É tempo dos judeus fazerem aliar, é tempo dos judeus que estão nas nações voltarem para Israel. Um sinal maravilhoso se deu agora nesses dias, quando o governo de Israel, e através da El Al, da companhia aérea israelense, mandou aviões pelo mundo inteiro para resgatar, para trazer os judeus de volta. Pois eu quero declarar, também os judeus que creem em Yeshua, eles também voltarão para a terra dos seus antepassados, porque Deus prometeu a terra de Israel para Abraão e os seus descendentes. E eu quero declarar que aquilo que tem prendido os judeus das nações não prenderão mais, porque os judeus serão abalados em todo o mundo, para que saibam que o único lugar de segurança para eles é a presença de Deus, é o propósito de Deus. Assim Deus também está falando conosco. O único lugar seguro para o povo de Deus, para a igreja de Cristo, é a palavra, é aquilo que o Senhor sonhou para nós, desejou para nós. É um tempo maravilhoso de Deus para nós. Eu quero te animar. Deus está no controle. Aquele que nós chamamos de Abba, aquele que nós chamamos de Pai, é o soberano sobre tudo e sobre todos. Ele tem os reis nas suas mãos e Ele inclina os reis para que a vontade dele seja feita. Vamos confiar em Deus, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos tocar as pessoas, vamos abraçar as pessoas. É um tempo das famílias se juntarem. É um tempo das portas das nossas casas estarem fechadas. Portas que vão estar seladas com o sangue não de animais, não de cordeiros, mas o sangue do unigênito do Pai, o sangue de Yeshua HaMashiach. E está escrito, quando Ele fosse levantado, Ele atrairia todos a Ele. Esse é o tempo de Yeshua ser levantado na minha vida, na minha casa e na tua, na nossa família, no meio do nosso povo, no meio do povo de Israel. Bendito seja o Senhor. Te faço esse convite, caminhe conosco nesse tempo. Vai ser um tempo extraordinário da revelação de Deus e da bênção do Senhor. Shalom.